Estamos aqui, vamos fazer um atendimento para o Dr. Alex Alves. Nós já iniciamos o processo e ele vai falar o que ele já sentiu no meio antes, doutor. O que o senhor sentia antes, o que o senhor já sentiu já quando nós começamos a aplicar o método? Na realidade, o meu corpo tem grau 3 de dor, né? Então, na realidade, a partir do método eu comecei a perceber algumas mudanças de fluido, né? E de soltura. Várias áreas do corpo começaram a soltar e a visão, que me chamou bastante atenção, ela se tornou mais nítida sem o óculos, inclusive. Então, sem o óculos, a gente ficou com a visão mais expandida. Entendeu? Muito interessante, muito interessante. Então, vamos dar continuidade no processo. Vamos aplicar o método THTC e você vai acompanhando ao vivo o processo aqui de desenvolver do método THTC no Dr. Alex Alves. A THTC, ela foi formada considerando 3 pilares, Dr. Alex. O primeiro, conhecimento ancestral. Então, há 5.000 anos, a medicina ayurvédica tratava as pessoas com óleos, em pontos específicos do corpo. E a THTC, ela tem essa abordagem. Pesquisa científica de ponta e alta tecnologia foi o que eu me baseei para formar esse método. Eu sou o professor Anilson, formei esse método a partir de um câncer que deu em mim, buscando o equilíbrio do meu corpo, o reequilíbrio do meu corpo no processo de autocura. Aqui nós estamos pegando os nervos cranianos, sistema nervoso autônomo parasimpático, estimulando o parasimpático, e nós vamos fazer uma triangulação, pegando o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático e os órgãos que nós queremos melhorar no Dr. Alex. Principalmente a questão da coordenação motora, a questão da T3, T4, T5, que está relacionada à questão do fígado dele, que a gente quer estimular, baço, intestino. Essa abordagem tua, né, em relação à massagem, tem alguma coisa indiana ou não? No processo nós usamos os pontos de acupuntura, os pontos da medicina chinesa também, tá? Não é só da medicina indiana, da medicina chinesa, os pontos reflexos dos nervos cranianos no processo de formação. Então nós consideramos a formação embrionária como base do processo. O que nós fomos buscar na questão do conceito desse conhecimento ancestral era como que essas pessoas eram tratadas antes nesse tempo, há 5.000 anos, há 3.000 anos, como eu comentei. Essa medicina que nós temos hoje é muito recente no processo, é muito recente. Então, nós fomos buscar como que as pessoas eram tratadas no passado, para termos então um parâmetro de todas essas culturas, quais elas se interrelacionavam, o que elas tinham em comum entre elas no processo. Então nós pegamos a medicina coreana, a medicina japonesa, a medicina chinesa, cruzamos com alta tecnologia, tecnologia israelense, o que existe de ponta nesse processo, todo o processo que busca realmente de fato usar essa tecnologia para criar um bem-estar nas pessoas. E o pessoal, para poder aprender a técnica, como é que funciona? Nós temos esse método, nós temos uma formação hoje, doutor, nós temos um curso que nós damos. Esse curso, a pessoa se habilita e o nosso objetivo com ele é levar a pessoa a um autoconhecimento do seu próprio corpo, para entender de fato como o corpo dela funciona e então entregar para o corpo o que o corpo necessita, né? Para entregar para ela o que ela precisa de fato, né?
Então essa busca pelo autoconhecimento, do autocuidado, é algo que nós temos na THTC como método THTC, como um prisma. É um chamado para a pessoa conhecer mais o corpo dela. E essa terminologia THTC significa o quê? Terapia de hidratação dos tecidos conjuntivos. Nós temos como base a formação embrionária, que leva 63 dias para a pessoa deixar de ser um embrião e se tornar um feto. E nesse processo os órgãos são formados até mesmo antes da formação do sistema nervoso central. E a pele, como nós estamos pegando no senhor aqui e estimulando, é um ponto de referência. Porque antes de existir órgãos, teve a pele, os tecidos epiteliais. Então a mesma pele que reveste, por exemplo, o corpo externamente, ela reveste de forma interna. Então nós temos tecidos epiteliais no fígado, no pulmão, no coração, em todos os órgãos. E nesses pontos que nós estamos pegando e fazendo esse estímulo, o organismo está entrando num autoajuste muito profundo, que é a hidratação. Então quando nós estamos aqui estimulando com as loções esses pontos reflexos, o senhor está salivando a água. E nós temos na abordagem da THTC, Dr. Alex, que a boca é o maior laboratório de produção de remédio que existe. Então quando aqui nós estamos estimulando, o senhor está salivando a água, em muitos casos a água muda de sabor, ela muda de gosto, que são peptídeos que são formados na própria saliva. Não sei se o senhor sentiu alguma diferença no sabor da água. Está diferente, né? Ficou bem mais suave para mim. Bem mais suave, né? Porque a impressão que me dá é que tudo passou a fluir melhor. Né? Tudo fluir melhor. Esse é o propósito do estímulo. Nós fizemos um teste no Dr. Alex Alves no levantar aqui e nós vamos fazer novamente a hora que eu terminar aqui de aplicar as loções. Agora um pouquinho para frente que eu vou pegar a lombar aqui. Isso. Isso. O curso normalmente leva quanto tempo? Pode deixar que eu pego aqui só. Hã? O pessoal para fazer o curso leva mais ou menos quanto tempo? O curso, ele leva em torno de 180 horas. A formação, ela se dá online e presencial. Então a pessoa faz a parte online, tem 100 horas de mentoria. Essa mentoria é um acompanhamento constante e também ela se passa, a partir da formação, a mentoria passa a ser de uma forma definitiva. Então a pessoa entra e ela fica. Agora eu quero que o senhor respire fundo pelo nariz, solta pelo nariz. Só nasal, isso. Sente para ver se abriu mais o peito, se a oxigenação aumentou. Isso aí, está acontecendo o processo no senhor. Abriu, expandiu, né? Já estou me sentindo o Capitão América já. Está sentindo o Capitão América já. Está expandindo o negócio, está crescendo. Hidratando os músculos. É porque eu tenho memória afetiva, né? Que eu fui berlendo. Aí vem a parada toda. Conhece expande o corpo. O corpo já expande. Mais uma vez, respirando forte pelo nariz, soltando pelo nariz. E o Dr. Alex Alves teve um contato com uma aluna nossa em Cuiabá. Ele foi fazer um curso lá, ministrar uma palestra. E a Vera teve o primeiro contato com a THTC com ele lá. Foi muito show. Me ajudou bastante, porque eu estava bem lascado lá. Me ajudou bem. Legal ela.
Respira novamente fundo pelo nariz, solta pelo nariz. E a partir de agora, doutor, a respiração do senhor vai ser 100% nasal a partir de agora. Ela eleva a concentração de óxido nítrico na corrente sanguínea, eleva a exaustão do gás carbônico e os vasos sanguíneos vão se dilatar mais, vão expandir mais em concentração do óxido nítrico que se eleva. Eu estou percebendo que está chegando mais oxigênio no cérebro. Exatamente. A mente expande no processo e o corpo sente uma alegria muito. O organismo começa a produzir mais serotonina, o hormônio da alegria, da felicidade. O estado de espírito melhora. Então é que nós tratamos depressão com esse método, estimulando justamente esse equilíbrio. A partir do equilíbrio, o próprio corpo se ajusta. E a pessoa ela deveria fazer quantas sessões? Começa fazendo um processo e o aluno que vai acompanhar, o profissional, né? Sim. O terapeuta, ele vai orientar nesse processo. Entendi. Então o tratamento, o processo de tratamento, ele é individualizado. Então cada caso é um caso, faça uma anamnese, avalie a situação e inicia o processo. Até chegar ao uso diário. Muitas vezes tem que passar por um meio de iniciar lentamente. Às vezes tem uma desidratação muito crônica, começa o processo bem lentamente. Como se você tivesse uma árvore secando e você então, uma plantinha no sol secando, se você jogar uma grande quantidade de água, ela pode morrer. No processo, é muita água, ela não está preparada para aquilo. Então você começa lentamente, devagarinho no processo, até aquela árvore voltar ao padrão de antes, né? O método, ele é totalmente não medicamentoso, não invasivo, então não tem limitação. Você pode aplicar o método em qualquer pessoa. E a pessoa para fazer o curso, ela tem que ter alguma formação anterior? Não tem que ter formação, nós formamos ela do zero. Por isso que o chamado é para que a pessoa seja o seu próprio terapeuta. Ele seja o seu terapeuta. Não significa que ele vai deixar de ir no médico, que vai deixar, mas ele vai entender o corpo dele melhor. E ele vai deixar de fazer um tratamento passivo e vai ser o seu agente de saúde, o seu agente de transformação. É o que nós buscamos com o método. Eu comecei esse método em 2017 com uma pessoa, doutor. Hoje nós estamos no Brasil todo, em alguns países, Estados Unidos, Portugal, Itália, Japão, África. Ó, você pode observar que o couro cabeludo soltou todo, ó. Tá vendo? Ó. A cor do rosto mudou, né? É a oxigenação. Será que a esposa vai me reconhecer, cara? Ela vai perguntar o que vai achar mais bonito. Aí isso assim, Roberto. Muito interessante. Além de ser uma massagem muito relaxante, uma massagem que impera um autocuidado muito bom. Agora, essa massagem, ela mexe com o sistema proprioceptivo também? Sim, sim. Propriocepção, né? O senhor está sentindo aí? Eu na propriocepção. Porque eu trabalho com isso. Né? Então, o senhor está sentindo esse processo. Muito interessante. É a oxigenação em todos os tecidos que nós estamos estimulando no processo aqui. O pessoal com TDAH. Você já tratou TDAH também? Sim, TDAH, autismo, TDAH, esquizofrenia. Nós trabalhamos no intestino. Nós temos uma abordagem que as doenças são padrões, por isso que elas repetem nas pessoas. Então nós vamos nesses padrões e na causa adjacente. No caso do autismo, nós encontramos o intestino como base, como algo que está interrelacionado no processo.
E essa questão do nervo vago, que eu percebi que você também, né, estimula bastante o Nervo vago. Sim, o nervo vago é uma conexão maravilhosa com todos os órgãos no processo de reequilíbrio do corpo, que é o sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele que está responsável em manter o equilíbrio do pH do sangue em 7,35, 7,45 e a oxigenação geral. E nós pegamos aqui, juntamente, na coluna vertebral, a medula espinhal, que também está relacionada à questão do equilíbrio entre simpático e parasimpático. A partir desse momento que você faz isso, o processo todo se autoajusta. Vou pegar novamente na lombar. Eu percebi a mudança da postura, né? Sim. O corpo ele já começa... Você já começa a perceber a diferença, né? Se afirmar. Mais ereto. Mais ereto. A memória, o tecido ele tem memória. Eu descobri isso. Essa memória é algo cientificamente já comprovado. Então, nesse processo de memória, quando você hidrata esse tecido, a memória original volta. Então, o senhor tinha aqui na sua coluna, principalmente cervical, um deslocamento muito grande. E já começou a sentir aqui na minha mão, quando eu estou pegando, eu já começo a sentir esse processo, uma melhora nesse ponto. Agora, foi uma grata surpresa te encontrar aqui, né? Porque a Vera falou muito bem lá. Então, uma grata surpresa. Foi muito bom, né? Respira fundo pelo nariz, solta pelo nariz. A respiração nasal é um método que nós usamos por observar como que o sistema funciona e observar a natureza, doutor. Eu aprendi isso com o doutor André, é um médico dentista do Paraná, e ele então participei de um evento com ele e agreguei esse método dele à THTC. Inclusive a gente vai ter na aula de pós-graduação dele, eu vou levar lá a THTC para a gente fazer junto. Um exemplo, doutor, o coelho é um respirador bucal, está sempre com a boquinha aberta. Ele respira 40, 50 ciclos por minuto, vive 5 anos. A tartaruga é um respirador nasal, né? O coelho é bucal, a tartaruga é nasal. A tartaruga respira de 4 a 5 ciclos por minuto, vive 200 anos. Então a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: o que o senhor quer ser, coelho ou tartaruga? Né? A tartaruga é o processo de equilíbrio do corpo. Pode observar, a tartaruguinha está sempre com a boquinha fechada, né? Então a respiração nasal vai conduzir o senhor numa qualidade de vida melhor e também, ao mesmo tempo, contribuir no processo de ajuste do seu corpo e também a concentração de óxido nítrico e todo o processo alinhado. Respira fundo pelo nariz, solta pelo nariz, 100% nasal. Percebeu como o corpo alinhou mais? Usei essa parte aqui, ó. O ajuste, né? Agora eu vou pro finalmente, né? Aqui eu vou finalizar com o número 5. E o cabelo do senhor aqui, o senhor vai perceber depois do processo que ele vai até ficar mais hidratado, mais ajustado. E os princípios ativos que você trabalha nas loções? Então, esses produtos, eles são hidratantes, né? São produtos naturais, então não existe como você patentear o que existe na natureza, o que tem é uma fórmula nele. Esses produtos naturais, eles são processados para criar esse ajuste ao você fazer o processo da massagem e criar esse ambiente de equilíbrio, elevar a oxigenação, a hidratação, para que o próprio corpo comece a fazer o seu processo de autoajuste. São produtos naturais.
E essa combinação cria esse ambiente. Nesse caso, você sempre trabalha da parte lombar subindo a parte craniana ou faz os membros inferiores também? Os membros inferiores também. Nós vamos triangulando entre simpático e parasimpático e iniciando aqui sempre na região do crânio, é onde a gente vai pegando os pontos, mas cada caso é um caso, né? Então a gente vai, faz uma anamnese e a partir dessa anamnese define como que vai ser a linha do protocolo de início de tratamento. Eu percebi uma mudança já na parte abdominal. Sim, já está acontecendo. Torácica. O que está acontecendo? O diafragma do senhor está liberando ele de uma forma mais forte. Quando o senhor respira de forma nasal, o senhor faz a respiração diafragmática. E o estímulo nosso aqui é para que o diafragma ele comece a massagear os seus órgãos de uma forma mais direta, principalmente o seu fígado. A respiração melhorou mais um pouco? Melhorou mais, né? Inclusive, fazendo a nasal, já chega na área da genitália. Exatamente. Sim, 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 sim. Todo o processo vai se autoajustando. Exatamente. Eu já percebo, ó, cara, eu fui e vai. Flui, né? Flui, total. Muito interessante. E aqui é o timo. Agora eu vou mexer nele. As emoções. Pode doer um pouquinho aqui, faz parte. Respira fundo pelo nariz, solta pelo nariz. Percebeu que a respiração está mais fluida? Mais alinhada, né? Agora vamos finalizar. O terapeuta ele vai fazendo a estimulação a partir da percepção sensorial dele também? Ele usa essa parte? Não, de acordo com o diagnóstico que ele chega. E ele faz uma anamnese também, ele tem uma forma de diagnóstico também. Ele vai observar o interagente e a partir dali ele vai determinar como que vai ser o processo de abordagem. A parte de libido, trata também? Tudo. Não importa o nome da doença, o sintoma. Nós temos muito resultado também em fibromialgia, dor crônica, esclerose lateral amiotrófica, que você vai estimulando a oxigenação e a hidratação desses músculos, desses tendões, desse processo, desses nervos cranianos. Parkinson, desinflamação da mesma forma. A oxigenação eleva isso e o próprio corpo faz o seu processo de autoajuste. Vou terminar aqui nos olhos. Agora eu já estou percebendo aqui nos braços. Tá expandindo. Respondendo, né? Expandindo. Uhum. É muito interessante, muito interessante. E como é que tu chegou nisso de fato, rapaz? Porque isso é uma viagem, né? Uma viagem muito forte. Muito forte. Eu mergulhei com tudo que o senhor possa imaginar na busca da minha cura. Eu não tinha intenção de formar, de ser um professor nessa área, desenvolver um método. O que eu queria era ter mais chance de sobreviver diante daquela condição que eu estava. Então essa busca foi incessante. Eu entrei numa depressão profunda, não conseguia mais dormir. Entrei numa depressão muito profunda e a partir dali, doutor, foi quando eu mergulhei nessa busca. Quando eu descobri que foi o meu estilo de vida, eu cheguei em quase 160 quilos, então uma vida totalmente desregada. Quando eu cheguei à conclusão que foi eu que criei aquela realidade, eu falei, eu vou desconstruir isso. E nessa desconstrução, eu busquei nas terapias, alguma terapia que pudesse me ajudar. Não encontrei nenhuma que tratava os tecidos. Então eu falei, eu vou ter que criar isso. E foi onde desenvolveu tudo isso e chegamos a esse método.
Então, como que o senhor está se sentindo? Bem, muito bem. Muito bem. Uma diferença. Muito grande. Vamos ver aqui na hora de subir. Agora, no levantar. Levanta para o senhor sentir. Já deu mais firmeza nas pernas já. Mais firmeza nas pernas. Anda um pouquinho para o senhor sentir essa perna como está. A flexibilidade. Melhorou bastante. Até o incômodo do calcanhar já diminuiu. Já diminuiu o incômodo. Então, aí é um processo, o senhor vai fazer esse método, tá? Vai seguir essa orientação nossa. E o senhor, eu observava o senhor antes, que o senhor andava sempre assim. Sim. O senhor vai começar a andar mais ereto. Sim. O senhor já está mais ereto. Se o senhor observar, o senhor já está mais ereto. Mudou. E esse processo vai chegar a um ponto que o senhor vai ficar totalmente ereto, 100% ereto. Entendeu? Então a pessoa começa a fazer o método THTC, ela cresce, ela volta a ganhar aquilo que ela perdeu com a idade, que vai atrofiando. Hidrata. Nós nascemos com 75% água. Quando chegamos nos 80, 25% água. O colapso se dá com 17%. E com 10% água no corpo é a morte. Os órgãos, falência múltipla dos órgãos. Então, por exemplo, eu costumo dizer, doutor, que nós fazemos, quando nós nascemos, nós recebemos um tanque de combustível, 75% água nos tecidos. O tempo que nós vamos fazer de viagem vai ser o quanto dessa água nós conseguimos manter nesse tecido. E a THTC, a terapia de hidratação dos tecidos conjuntivos, ela trabalha para repor esse combustível, através de uma hidratação adequada dos tecidos mesmo que nós estamos fazendo no senhor aqui. Eu percebi que a salivação aumentou. Aumenta a saliva. Eu descobri que a saliva é um meio que o corpo usa no seu processo de autocura. Por exemplo, o cachorrinho, quando ele machuca, ele lambe. A criança, ainda quando não é contaminada pelo nosso conhecimento, no seu instinto, quando machuca, ela coloca a boquinha. A mamãe, antigamente, quando machucava, vem aqui, filho, a mãe vai dar um beijinho e vai sarar. Então eu concluí que nos nossos estudos, no início de busca, eu não acreditava em terapias, eu não acreditava nisso, né? Foi uma luta. Então eu falei assim, para mim aceitar algo tem que ser uma regra universal, tem que ser um padrão universal, tem que ser uma regra, se você aplicar vai dar o mesmo resultado em qualquer pessoa, um padrão. E eu desenvolvi esse padrão, uma regra sem exceção, baseada em ciência pura, né? Então é um método que nós usamos, esse conhecimento ancestral, um cruzamento da medicina chinesa, medicina ayurvédica, medicina indiana total, medicina coreana, medicina japonesa, na busca por entender esse processo de como que o corpo era tratado no passado. Porque essa medicina que está aí é muito recente. Ela tem os seus méritos, mas nós temos que buscar resgatar esse conhecimento ancestral. Nós temos efeitos colaterais. Também. Falando aí muito hoje os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, que é o que está causando muita coisa precoce. Muito dano precoce hoje. Os cânceres aumentando cada vez mais. E isso tudo é graças a esse estilo de vida, essa forma, como eu vivia antes, de uma forma desregada, né? Mas eu fico muito feliz de poder estar aplicando o método THTC no senhor. Eu que agradeço. Tá? Vamos lá. Cauri, tira uma foto aí. Pode tirar uma foto nossa? Uhum. Tirando foto? Pode tirar aí mesmo, não sai não, né? Aí não sai, né? Maravilha. Pode encerrar então.